Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo sábado a todos. Bora com mais um giro no ar e com foco nesse duelo de amanhã contra o Inter lá em Porto Alegre. Duelo esse que ganhou contornos ainda mais importantes, já que os resultados da rodada nesse início aí não ajudaram muito e fizeram o Vasco, apesar, claro, que com jogos a menos entrar no Z4. Portanto, o alerta tá ligado e o Vasco precisa voltar a pontuar para se distanciar dessa zona incômoda. E eu vou te contar os detalhes do último treinamento do Fernando Diniz, visando esse jogo de domingo, as prováveis mudanças e como está o ambiente que antecede esta partida. Pelo lado do Internacional, trarei como convidado um competente repórter da Rádio Gaúcha que vai dar um panorama de como chega o Colorado para essa partida. E por lá tem possibilidades também de novidades. Isso e muito mais eu vou trazer agora para você. Mas antes, aquele pedido especial de sempre. Deixa o like aí embaixo, compartilhe o conteúdo do amigo, me dê uma moral, se inscreva nesse projeto e fique sempre muito bem informado. Bom, meus amigos, amanhã tem Vasco de novo. E o Vasco está com o alerta ligado por conta dos resultados dessa rodada. O Vitória pontuou, o Santos pontuou, o Fortaleza também pontuou. Times que estão aí juntinho com o Vasco na parte de baixo da tabela. Isso fez o quê? O Vasco jogar a partir de amanhã já no Z4. É bem verdade que por conta dos jogos atrasados, o Vasco está com 3 jogos a menos que o Vitória da Bahia e 2 a menos que o Santos. Mas não deixa de ser uma preocupação, uma pressão, né? Uma preocupação a mais nesse ambiente, porque o Vasco não pode perder amanhã, né? Caso o Vasco não vença o Inter ou não pontue lá em Porto Alegre, a situação vai ganhar contornos ainda piores, até porque o Vasco terá uma sequência fora de casa e desde que voltou da pausa do Mundial só colecionou atuações ruins e resultados decepcionantes. O ápice foi a eliminação na Sul-Americana, que é algo ainda sentido pelo grupo e pela diretoria que priorizava a competição e buscava aí cifras milionárias que viriam aí uma boa hora para a SAF. Agora a realidade é outra, o time veio de uma eliminação, se encontra no Z4 e nas posições inferiores da tabela e tem um duelo importante pela Copa do Brasil na próxima semana, na partida de ida da competição. E para piorar, tá sem alguns jogadores importantes e as poucas opções que sobram não dão conta do recado. Pior ainda é o cenário fora de campo, só trouxe um reforço que ainda não está assim em grandes condições de começar uma partida e ainda está atrás de outros jogadores, quando na verdade já eram para essas peças estarem aqui treinando e jogando. Bom, mas problemas à parte, vamos então falar do time que pega o Inter amanhã. Jogo difícil e que o Fernando Diniz usou a semana aí para trabalhar o mental do grupo, dar confiança para o que está por vir e, claro, ajustar os mínimos detalhes aí, os muitos erros da equipe que ficaram evidenciados nos últimos jogos. O Vasco trabalhou muito nesses dias finalizações e recomposição, que na visão do Fernando Diniz foram aí os pontos frágeis observados nas últimas partidas. A bola aérea também voltou a ter uma atenção especial, ainda mais que para esse jogo o João Victor, titular da posição, não poderá jogar por estar suspenso. Diniz orientou muito seus jogadores quanto aos perigos do Internacional, principalmente pelo avanço do Alan Patrick, que é um elo ali importante entre o meio campo e o ataque, né? E tem boa pisada na área. Lembrando que o Vasco ainda não terá o Coutinho, né? Que ficou no Rio, recuperando aí a sua lesão na panturrilha e treinando a parte aí com o outro grupo que ficou por aqui. Em compensação, entre os relacionados, há um reforço importante, uma novidade, o volante Thiago Mendes, né, o primeiro e único, né, reforço até agora do Vasco, que vai poder fazer a sua estreia com a camisa vascaína ao longo da partida. Ele não está totalmente 100%, né, fisicamente, mas por conta da pressão por resultados, da falta de opções e pela sua experiência, vai para o jogo, vai contribuir para reforçar o grupo que pega o Inter. Sobre o substituto do João Victor, o Diniz deve priorizar aí a manutenção do Hugo Moura na zaga, embora ele tenha aí outros zagueiros, outros nomes da posição, não precisaria improvisar, né? Com isso a tendência é do Inter, do Jair, né? Seguir ali no meio campo, ele que já entrou no lugar do Hugo Moura na última partida. Um provável Vasco se desenha: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton, o Jair, o Tietê, o David e o Nuno Moreira, o Ryan e o Verratti. E aí, você está confiante com esse grupo aí? Então, comente aí.
Bom, agora chegou a vez de falar do Internacional. O Clube Gaúcho vive um bom momento, né? Desde a retomada do Brasileirão, com 3 vitórias consecutivas e uma ascensão na tabela, ocupando agora a 10ª posição com 20 pontos. Apesar da maratona de jogos, a tendência do Roger Machado não poupar atletas para este duelo. No entanto, o técnico avalia aí a minutagem de alguns jogadores importantes e poderá realizar substituições conforme o andamento da partida. E para esse jogo, o time titular terá a volta de um reforço importante. Mas quem vai contar tudo isso para você é o experiente repórter da Rádio Gaúcha, o Rodrigo Oliveira, que gentilmente aceitou participar aqui do nosso canal. Rodrigo, e aí, o que você tem para falar para gente sobre o Colorado? E aí, pessoal do Detetives Vascaínos, o Inter tem uma escolha importante a fazer a partir do jogo contra o Vasco neste domingo: poupar ou não poupar jogadores. A tendência é de que o técnico Roger Machado escale um time predominantemente titular, mas com algumas possíveis preservações, sobretudo no meio-campo, em virtude do jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, oitavas de final contra o Fluminense. A ideia do Inter é uma meta difícil, mas o objetivo é ser competitivo nas 3 competições. Manter a ascensão no Campeonato Brasileiro, onde o time vem de 3 vitórias seguidas, mas também avançar nas Copas. Oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense e logo depois oitavas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Como o time vem de uma parada de 30 dias, os 3 jogos seguidos não desgastaram tanto o grupo assim. Por isso, a ideia é a manutenção da base. Mas o Roger disse, após o último jogo, que o maior desgaste físico está no meio-campo. Por isso, alguns jogadores que normalmente apresentam mais desgaste, como especialmente o volante Bruno Henrique, podem ser preservados. Boas chances de entrar o garoto Luiz Otávio, que vem crescendo no conceito do técnico Roger. Aí ele seria o primeiro volante, com o Thiago Maia avançando para a segunda função. O Inter deve jogar com Rocher no gol, Brian Aguirre, que vem crescendo muito, vem em bom momento na lateral direita. Na zaga, uma novidade: Gabriel Mercado, após 10 meses parado, deve voltar já no time titular, porque o Vitão está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ao lado dele, Vitor Gabriel, titular, e o lateral esquerdo Bernabei, um dos destaques do time. No meio-campo, a tendência é de uma dupla mista, Luiz Otávio como primeiro e Thiago Maia como segundo volante. E no setor ofensivo, se não houver preservações, Alan Patrick, o melhor do time, meia armador titular. Nas pontas, Wesley pela direita e Carboneiro pela esquerda, com Rafael Borré como centroavante, não descartando a possibilidade de ocorrerem uma ou até um pouco mais preservações, caso haja um nível alto de desgaste. Uma coisa é certa: os titulares no mínimo vão para ficar no banco e o time deve ser predominantemente titular, porque a ideia é obter a 4ª vitória consecutiva e se aproximar do G6 do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Gaúcha, para os amigos do Detetives Vascaínos, Rodrigo Oliveira. Valeu demais, Rodrigo. Bom, galera, é isso aí. Aqui é jornalismo raiz e eu coloquei na mesa as principais informações de Vasco e Internacional. Desfrutem e tirem as suas conclusões. Vamos despedir por aqui, que amanhã a gente tem mais vídeo. Vamos tentar voltar para analisar o resultado desse jogo entre Inter e Vasco. Que a sorte acompanhe o time da Cruz de Malta. Um grande abraço a todos e até lá.